Amém? Todos acharam? Jeremias 33, a partir do verso 1, né? Muitas das vezes nós só lemos o verso 3, mas me chamou os versos anterior, que vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encerrado no pátio, ou seja, preso da guarda, dizendo, verso 2: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para que o estabeleça, o seu nome é o Senhor. Verso 3: clama a mim e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Nós sabemos, né, que essa campanha é uma campanha de clamor, uma campanha que nós depositamos a nossa fé, né, esperando que algo venha acontecer em nossa vida, né? Nós sabemos que fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. É algo que nós confiamos que vai acontecer. E muitas das vezes nós confiamos no homem e não acontece. Mas aquele que confia no Senhor, com certeza, permanece firme e forte, porque Deus, Ele é fiel para honrar, e a palavra dele jamais volta atrás. Aqui podemos observar que Jeremias estava passando um momento difícil. Ele estava preso, estava encarcerário, mas ali Deus, por ver Jeremias como um profeta obediente, fiel ao Senhor, Deus vai até ele e fala: Jeremias, né, clama a mim e responder-te-ei coisas firmes, né, que você não sabe, mas isso é para você dizer para o povo, porque o povo muitas das vezes estava disperso, e trazendo para o nosso dia de hoje, nós não somos diferentes. No momento que estamos passando algum período difícil, alguma coisa difícil, o que nós fazemos? Nos calamos. E Deus aqui usou Jeremias para despertar aquele povo, para que aquele povo voltasse a buscar Ele. E aqui, trazendo para a nossa vida, Deus está nos convidando a clamar. Não importa se o momento está difícil ou até mesmo bom, mas nós nunca podemos deixar de clamar ao Senhor. E o interessante nesse versículo, que Deus está dizendo: clama a mim, porque eu vou te responder. Ao mesmo tempo, Deus está nos convidando para clamar. Ele está dizendo que ainda vai trazer a resposta. E o interessante, que não é qualquer coisa. Muitas das vezes nós não sabemos orar e nem clamar, mas Deus está dizendo que vai trazer coisas grandes e firmes que não sabemos. Então é coisas boas. E usando esse texto aqui, eu quero levar alguns textos que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa que a igreja tem que entender: oração e clamor. Oração é algo mais particular. Oração é algo que você, né, todos os dias tem que estar orando. É algo que tem que fazer parte da sua vida. É algo que nos traz mais próximo de Deus e Deus de nós. Mas o clamor já é algo mais forte. O clamor já é algo de desespero. Imagine um exemplo, que Deus sempre me dá exemplo. Se por acaso um dos nossos filhos, né, ou alguma criança estiver em direção à rua e ali passa carro, o que você vai falar? Ô menino, menina, não vai ali. Você vai gritar: não, não vai aí. O clamor é desta forma. É um momento que nós muitas das vezes passamos um momento tão difícil que não conseguimos mais orar, e aí só nos resta clamar. É um ato de desespero. Aleluias. Mas tudo isso, oração e clamor, é necessário que eu e você possamos ter um propósito, porque sem propósito não adianta orar, não adianta clamar. Sem propósito não adianta nem vir para a igreja buscar ao Senhor, porque o nosso propósito com Deus é o quê? A salvação, ir para o céu. Não é vir aqui falar bonito, louvar bonito, não. Tudo isso é uma caminhada para que nós possamos estar um dia com Ele, morando lá no céu. Aleluias. Então, a primeira texto que eu quero usar aqui sobre clamor é o texto bem conhecido, né? Marcos 10 e o verso 47. Se aqui fosse colocar um tema nesta mensagem que Deus está colocando no meu coração, seria os dois tipos de clamor. Tem um clamor que é o clamor, né, que todo mundo ouve. É o clamor de desespero. É um clamor que é onde você já está cansado de pedir e nada acontecer. É um clamor onde você está esperando algo e parece que nunca acontece. Você fala: eu tenho que fazer algo diferente.
eu tenho que me mover, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, se você está aqui hoje, participando desta campanha, é que Deus colocou no teu coração que você tem que ter atitude, para que você venha alcançar. E a primeira atitude que você está tendo aqui nesta noite é começar a participar desta campanha. Aleluia, que muitos de nós é como uma pessoa que quer uma porta de emprego, fica deitado no sofá, esperando que a porta venha até ele. Mas se você não levantar cedo, entregar currículo, não pedir ao Senhor para Deus abençoar, nada vai acontecer. Aleluias. Então aqui, esse clamor é um clamor de desespero, é um clamor onde todos ouvem, mas também tem aquele clamor secreto que somente Deus ouve. Então há dois tipos de clamor. Tem um clamor que é o desesperado, que é quando a gente não sabe mais o que fazer, agimos como louco. Mas tem aquele clamor que somente Deus ouve. A pessoa olha para você, está sofrendo, nada vai acontecer, e Deus está, eu estou ouvindo. Aleluia. Então aqui vamos observar em Marcos 10, a partir do 46, mas no 47 vai dizer assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluias. Aqui vamos observar que aquele cego, ele agiu como louco, porque tenta viajar nessa mensagem. Todos os dias as pessoas passavam lá e tinha um cego na beira do caminho pedindo esmola. Mas num certo momento, quem sabe aquela multidão que todas as vezes via ele ali, estava ali e fala assim: mas espera aí, o que esse cego está gritando aí? Ele está fazendo algo diferente. Ele não só espera as pessoas jogar uma moedinha ali, mas porque ele está gritando desesperado, é porque Jesus estava passando ali. Aleluias. Muitas das vezes nós esperamos o nosso socorro do irmão, mas nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que clamar a Ele, nós temos que ir até Ele. Às vezes tem pessoas em nossa vida que olham para nós e falam assim: mas para que você está indo para a igreja? É porque eu preciso da minha bênção, eu preciso da transformação da minha família, eu preciso da minha transformação. Aleluia. E às vezes as pessoas ficam nos apontando, mas aqui esse cego, ele teve uma atitude. Eu imagino que ele já estava cansado daquela vida, porque ali pessoas levavam ele até ali, até aquela beira do caminho. Interessante que beira do caminho uma pessoa fica parada, na beira do caminho não anda. E muitas das vezes nós se encontramos na beira do caminho, porque esquecemos de clamar aquele que pode fazer alguma coisa. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas está na beira do caminho, porque não oramos mais, não lemos a palavra mais, só esperamos, só queremos receber. Aleluias. É como aquele cego, só esperava a moeda, mas ele não poderia fazer nada, ele não enxergava, ele não poderia ir a lugar nenhum. Mas graças a Deus, Deus nos deu, aleluia, a autoridade para nós buscar. Deus nos deu autoridade para nós clamar. Deus nos deu autoridade para, se a enfermidade na tua casa, em nome de Jesus, tem que bater por retirada. Aleluia. Deus nos deu autoridade para profetizar na nossa casa. E muitas das vezes, parece que nós estamos conforme Ezequiel, olha para o vale e Deus já nos deu autoridade, mas Deus pergunta mais, pode esse vale viver? E Ezequiel, tu que sabe. Então Deus vai dizer, profetiza. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você já sabe que Ele pode fazer, mas por que você não profetiza? Aleluia, por que você fica perguntando? Então toma atitude. Aleluia, profetiza no teu vale, profetiza onde está dando errado, para que venha dar certo. Aleluia. Sabe algo que Deus falou no meu coração durante essa semana? Que muitas das vezes nós queremos algo. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso que o meu casamento melhore. Senhor, eu preciso que o meu filho saia do caminho errado, venha para a tua presença. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E Deus falava para mim, mas por que você não profetiza? Senhor, a porta de emprego já está aberta. Senhor, meu casamento já está abençoado. Senhor, meu filho já está na tua presença. Senhor, tudo vai dar certo na minha vida. Aleluia, é isso que Deus quer para nós, que nós possamos ter autoridade. Mas muitas das vezes nós só esperamos, está conforme aquele cego, mas ele não poderia fazer nada. Mas o interessante é que um certo dia, ele ouve, ele não chegava, mas ele ouviu que Jesus estava passando ali. E eu imagino, aquele homem estava cansado de sofrer, aquele homem já estava cansado, e eu imagino, se eu não fazer nada, a minha vida vai continuar da mesma forma. E às vezes nós continuamos da mesma forma, porque nós não fazemos nada. Aleluias. Mas aquele cego pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, essa é a minha grande oportunidade, essa é a minha grande chance. Aleluia, se eu não fazer, pessoas não vão fazer por mim.
Talvez tem pessoas aqui nesta noite pensando dessa forma: se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. Talvez Deus está dizendo para você: faça conforme esse cego clama, aleluia, aquele que pode fazer alguma coisa. Então aquele cego estava pensando: se eu não fazer nada, nada vai acontecer. Então ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E naquele momento, pessoas se levantaram contra a vida dele. É desta forma: enquanto você está parando, medicando, pedindo favor para todo mundo deixa você quietinho. Mas no momento que se você se levanta para fazer alguma coisa, pessoas vão se levantar, aleluia, não para te ajudar, mas sim para parar o que você quer fazer. Porque o ser humano, muitas das vezes, ele não quer o teu bem, nem todos, somente aqueles que estão com Jesus. Mas aqueles que não estão com Jesus, muitas das vezes não quer o teu bem, aleluia. Em vez de fazer conforme Pedro e João, estender a mão para aquele homem que estava na beira do templo, e levanta e anda, não, fica aí mendigando aí, aleluia. Mas aquele cego não deixou de clamar. Isso que me chama a atenção. Ele teve uma atitude, mas a atitude dele foi tão certeira, com tanta certeza, com tanta convicção, que ele clamou e aquela multidão falava: fica quieto, ele não vai te ouvir. E eu imagino que o cego falava assim: agora é minha última oportunidade. Se eu não fazer nada, minha vida vai continuar da mesma forma. Eu tenho que clamar. Eu já estou cansado da vida que eu estou levando. Se eu não fazer nada, nada vai mudar. Então ele falava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha vida não muda, Senhor. Somente o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Aleluia. E ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão: quieta, seu cego, para de clamar, fica quietinho aí. Aleluia. E o inimigo muitas das vezes usa pessoas assim, mandando nós parar. Mas aquele cego não dava ouvido, aleluia, para aquela voz, mas sim a voz de Jesus. E ele clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Então naquele momento, eu imagino, não sei como, mas algo tomou a vida daquele cego, que ele jogou a capa. E quando você presta atenção naquela capa, aquela capa era a dependência daquele cego. Aquela capa seria como se fosse uma casa com telhado. Se o telhado sair da casa, o que vai acontecer? Chove e o sol quente na tua casa acaba com a tua vida, com a tua casa, com a tua alegria ali, o teu aconchego. Agora imagina aquele cego jogou a capa e continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ali vamos ver que aquele cego teve uma grande atitude, uma atitude atrás da outra. Está entendendo? Talvez você pode ter pensado assim: eu já tive uma atitude, mas Deus está dizendo: continua tendo uma atitude. Aleluia. Cada atitude que você toma é como se fosse um passo, uma bênção, algo que Deus está preparando para você. Então no momento que o cego clamou, muitas das vezes, aí Jesus parou. O interessante é que Jesus estava caminhando, e por causa de um clamor ele parou. Entenda algo, como nós lemos lá em Jeremias 33, que Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus, ele ouve cada clamor. Deus, ele ouve cada oração. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, mas ele tem um tempo certo de fazer. Aleluia. No momento certo ele vai fazer, pode ter certeza. Deus, aleluia, muitas das vezes ele prepara o momento certo. E para provar isso aqui, aonde nós estamos lendo, por que Jesus não respondeu no primeiro clamor do cego? Aleluia. Porque ele sabia que ia ser depois. Porque muitas das vezes nós queremos as coisas muito fácil. Às vezes nós achamos: eu vou ali, participo disso, tudo resolvido. Não, é algo que tem que ser consecutivo. É algo que a nossa fé tem que ser trabalhada. Um passo de cada vez, mas tudo vai modelando dentro de nós. Então naquele momento que o cego clamou, Jesus manda aqueles mesmos que estavam dizendo para ele ficar quieto, aqueles mesmos que estavam dizendo assim: não clama não, que ele não está te ouvindo, ele não vai te ouvir. E ele continuou. E quando Jesus manda chamar aquele cego, e ele deixou a capa, ele vai em direção a Jesus. E no momento ali, aquele cego poderia, se ele tivesse mágoa no coração, porque muitas das vezes o sofrimento, às vezes, nos torna pessoas melhores. Tem pessoas que tornam piores, quando não tem Deus, porque aí ele quer fazer mais mal ainda. Mas quando a pessoa tem Deus, ele se torna melhor. Por quê? É algo que eu sempre falo na igreja: antes de você apontar a vida do irmão, se coloca no lugar dele. Porque quando nós sofremos tanto, nós nos colocamos no lugar da pessoa. Então ali eu imagino que aquele cego, ele se colocou no lugar de todo mundo.
Porque na hora que Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar assim: a primeira coisa, eu quero que todos esses aí que estão mandando eu ficar quieto, morrem tudo, desaparece daqui. Mas ele não tinha mágoa no coração. O que ele queria, e interessante, que quanto mais perto de Jesus nós chegamos, mais o amor dele reina dentro de nós. Aleluia. Nós não temos tempo para pensar em maldade. Nós não temos tempo para pensar que a vida das pessoas se dê mal, não. Nós só queremos mais Jesus perto de nós. Nós só queremos mais que o amor dele reina dentro de nós. Então naquele momento, o cego só queria o quê? Ter vista. Queria ver, queria voltar a enxergar novamente, poder observar. E o interessante, que eu acho que é a chave dessa mensagem, foi no momento que ele começou a enxergar. Ele viu Jesus. E ele não largou Jesus. Ele poderia ir embora. Já estou chegando, já peguei a minha bênção, vou embora. Não. A Bíblia vai dizer no finalzinho que ele seguiu Jesus. Aleluia. Ele foi com Jesus. Porque ele entendeu algo, que sem Jesus nós não conseguimos nada. Aleluia. A minha vida e a tua vida pode estar difícil, mas nós temos Jesus conosco. Nós temos aquele que nós podemos orar, clamar, buscar, e ele nos abençoa. Aleluia. Então aqui foi o primeiro clamor. Aquele clamor que as coisas vão apertando tanto, que nós temos que, é como se fosse uma panela de pressão, né? Uma hora ou outra ela vai apitar, né? E nós não somos diferentes. Uma hora ou outra nós temos que abrir a nossa boca para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Aleluia. Uma hora ou outra nós temos que pedir socorro, porque se nós não pedir socorro, nós enlouquecemos. Aleluias. O outro clamor, como eu disse, é aquele clamor que somente Jesus ouve. Aquele que muitas das vezes nem aquele que está do teu lado ouve, porque não vai entender. E aqui podemos observar que lá em 1 Samuel, no verso 12, vai falar sobre Ana. Aleluias. No momento que todos conhecem a história, que Ana não tinha filho, mas Belina tinha filho. E não era só um, né? Não fala a memória, 3. Então naquele momento, além de ela não ter filho, a Bíblia vai nos mostrar que a rival de Ana ficava perseguindo, ficava falando, ficava atormentando ela, ficava, né, falando: eu tenho, você não tem, né? Vamos dizer como muitos dizem: eu posso, você não pode, eu faço, você não faz. Aleluia. Mas entenda uma coisa: o tempo de Deus chega para todo mundo. Aleluia. Só basta você estar na posição. A nossa vida é como uma roda gigante. Aleluia. Não queira quando estiver lá em cima cuspir embaixo, não, porque um dia o cuspe pode cair em cima de você. Aleluias. Então ali Ana estava atribulada de espírito, estava buscando ao Senhor. Eu imagino que ela estava sofrendo tanto que nem o próprio marido estava entendendo. E o interessante é que quando Ana buscava e o marido encontrou ela chorando e perguntou: mas Ana, eu faço tudo por você, mas por que está chorando? Porque eu quero um filho. Mas eu não valo mais do que 10 filhos, mas eu preciso de um filho. Aleluia. Tem coisas que só você precisa, que somente Deus sabe. Muitos não vão entender o que você está precisando, e às vezes você não está abrindo a tua boca, você não está falando alto, mas por dentro a tua alma está clamando: Senhor, como aquele cego, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Me ajuda, Senhor, muda a minha situação, eu não aguento mais. Mas a tua boca está fechada. Às vezes só a sua lágrima que está saindo no teu rosto, e você está: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso. E às vezes a pessoa fala: mas você tem tudo, tua vida é boa, queria ter uma vida assim. Mas por dentro você está chorando e clamando ao Senhor. Aleluias. E Ana não era diferente. Ana queria tanto, mas as pessoas não entendiam. Mas por que, Ana, você queria um filho? Você tem um marido bom, a tua casa está cheia de criança. Aleluias. Mas vai dizer que Ana não ficou quieta. Deus já estava ouvindo o clamor de Ana. E vai dizer que um certo dia ela volta ao templo. Mas aí ela faz uma oração diferente. Ela faz um clamor diferente. Ela busca o Senhor diferente. Ou seja, ela teve uma atitude diferente. E o interessante é que quando ela chega ali, lembra do cego? Quando o cego começou a clamar, o que aconteceu? Muitos disseram: fica quieto, ele não te ouve. A pessoa se levantou. Entenda isso.
Todas as vezes que nós tomamos uma atitude perante ao Senhor para o nosso bem, pessoas vão te levantar contra a tua vida, pessoas vão te apontar. E com Ana não foi diferente. No momento que Ana estava ali quebrantada de espírito, chorando, amargurada por dentro, a alma dela clamando ao Senhor: Senhor, eu preciso, ó Pai, eu preciso de um filho, aleluia, eu quero isso, eu preciso disso na minha vida. E ela fez algo: Senhor, se o Senhor me dá esse filho, eu devolvo ele para o Senhor, ele será seu, eu só quero ter esse prazer de ter, aleluias. Então vai dizer ali que o sacerdote Eli observa ela ali e olha ela ali mexendo as bocas e vai fazer o quê? Ana, você está orando bem, Ana? Não. Mas o que está acontecendo com você, Ana? Bebeu vinho? Está embriagada? Por que você fez isso? Vamos dizer com a minha palavra. Não é assim que muitas das vezes as pessoas olham para você chorando e às vezes falam assim: o que você fez de errado? Pecou? Fez alguma coisa errada? Muitas das vezes alguém olha você passando uma prova: o que você fez? Desobedeceu a Deus? Acha que tudo, a prova que nós passamos, às vezes é uma atitude errada nossa, e nem sempre. Então naquele momento, Eli não entendeu, mas Ana falou para ele: não, Senhor, eu estou aquebrantada de espírito, aleluias, eu estou mal, por dentro eu estou mal, por dentro a minha alma chora, por dentro a minha alma está clamando por socorro, aleluias. Mas Eli não ouviu a oração de Ana, o clamor de Ana, mas Deus ouviu. E o interessante, quando aquilo que o homem não ouviu, não viu, Deus ele tem algo melhor, aleluias. Porque quando Deus preparou para Ana, não foi simplesmente um filho, mas sim um filho que valia por 3, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que além de ele ser um sacerdote, um juiz, ainda ele foi um profeta. Olha que bênção, aleluias. Isso através de um clamor. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Se nesta noite você está clamando ao Senhor, aleluias, mesmo que pessoas não estão ouvindo a tua voz, aleluias, mas Deus está ouvindo a tua voz. A bênção que Deus tem para você não é simplesmente uma bênção, não é simplesmente o que você quer, mas sim algo maior. Lembra o que eu li lá em Jeremias 33:3? Aleluia, respondei-te-ei coisas firmes que não sabe. Aleluia, você está pedindo algo que você sabe, mas o que Deus tem para você é algo que você ainda não sabe, porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Então Ana recebeu o melhor, glória a Deus. Mas tudo isso porque ela não desistiu. Se você ler lá em 1 Samuel, vai dizer que ela persistiu em oração. Ela continuou orando, ela orava, a alma dela clamava, e assim por diante. Não foi coisa rápida, mas foi sim algo que ela não desistiu. Entenda, o cego também não desistiu, clamou. A circunstância vai fazer com que nós faz com que nós paramos de clamar, paramos de buscar ao Senhor. Mas o nosso Deus está dizendo: clama a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas firmes que não sabe. Aleluia. Se a gente observar lá em Jonas, vai dizer no momento que ele desobedeceu, todos conhecem a história, mas vai dizer que o momento que ele estava no barco, ele estava dormindo tranquilo, mas num certo momento que foi preciso jogar ele fora do barco, ali um grande peixe engoliu ele, e no momento que ele estava no ventre daquele grande peixe, vai dizer que ele fez uma oração, e o texto vai dizer o quê? Que na angústia clamei pelo Senhor e ele me ouviu. Aleluias. Então o clamor de Jonas também não foi um clamor gritando, porque ele estava dentro de um ventre de um peixe. Então a alma dele ali dentro: socorro, Senhor, eu volto para a tua posição, eu te obedeço. Não sei o que ele falou ali, mas algo parecido assim. Aleluias. E Deus está dizendo para mim e para você: ainda tem esperança para a tua vida, ainda tem esperança para o teu filho, ainda tem esperança para a tua família. Aleluia, só basta você clamar com sinceridade. Aleluia, se a gente for olhar pelos olhos da carne, Jonas não merecia, porque ele desobedeceu. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta fugir. Aleluia, de alguma forma ele vai nos trazer para a posição dele. Aleluias. E Deus ouviu o clamor de Jonas e tirou ele daquele grande peixe. Aleluias.
E o último texto que eu quero estar falando, lá em João 4, também ali, vai falar também, né, de um clamor que o homem não ouviu, mas o nosso Deus, Ele ouviu, aleluias. Ali vai dizer o texto que Jesus era necessário passar por Samaria. E por que era necessário? Trazendo para esse tema aqui, porque Deus já tinha ouvido o clamor dela, da mulher samaritana. Por isso que era necessário, Deus tinha ouvido o clamor daquela mulher. Porque todos conhecem que aquela mulher, ela todos os dias, por volta do meio-dia, ela ia ali, um sol quente, e ela com aquele cântaro, buscar aquela água. E quem sabe na mente dela, ela pedia: Deus, me ajuda, estou cansado dessa vida, olha o que eu tenho que fazer, para que as pessoas não venham falar de mim, eu venho no horário que ninguém vem. Eu poderia estar enturmada com aquelas pessoas, mas eu vou no horário que o sol está quente, para que ninguém me vê. O meu sacrifício é maior para que ninguém me veja, para que ninguém venha falar comigo. Porque nós sabemos que aquela mulher não tinha somente um marido, ela já teve outros, 4, se não me falha a memória. E o interessante é que imagine ela com outras mulheres. E as mulheres sabem bem disso, né? O homem também é assim, mas mais as mulheres. Quando estão juntos, começa a conversar, a perguntar, uma fala da outra e vai conversando. Agora imagine aquela mulher com as outras mulheres. E as mulheres falam assim: "Oi, cadê seu marido?" "Ah, tá aqui." A outra: "Não, ela não tem marido não." Imagine a conversa que ali. E quantas pessoas começassem a apontar a vida dela, falando mal dela. Então, para evitar tudo aquilo, ela pegava e ia no horário que não tinha ninguém. Mas a alma dela pedia socorro para Deus. A alma dela fala: Senhor, eu estou cansado dessa vida, Pai. Por que a minha vida está desse jeito? Por que não muda? Por que eu tenho que viver dessa forma? Eu preciso de algo. Ouve o meu clamor. Se eu falar, ninguém vai me ajudar. Mas o Senhor sim pode me ouvir. O Senhor sim pode mudar a minha situação. E quem sabe naquele dia, aquela mulher subiu com um propósito ali: hoje a minha vida vai mudar. Hoje alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Hoje algo vai acontecer na minha vida. E assim eu e você temos que fazer. Nós temos que vir para a casa do Senhor com um propósito. Aleluia. Para que aquilo que nós vamos buscar, que nós possamos alcançar. Nós temos que dobrar o nosso joelho com um propósito. Aleluia. Nós temos um Deus que faz tudo. Ele cria o céu e a terra numa simples palavra. O que Ele pode fazer? Coisas que a gente não consegue entender. Aleluia. Mas quando ela chega ali, Jesus já estava ali esperando. E o interessante, quem sabe na mente daquela mulher poderia passar assim: Senhor, todo dia eu vou buscar esse cântaro de água, né? Todo dia eu tomo essa água, mas a minha sede volta no outro dia. Eu queria uma água que eu não tivesse mais sede, que eu não precisasse mais voltar aqui buscar essa água. Eu queria saciar a minha sede. Aleluia. Eu queria saciar. Aleluia. Eu queria ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa, né, que estivesse bem a todo momento. Então quando ela chega ali, Jesus, quando olha para ela e fala para a mulher: mulher, dai-me de beber. Aleluia. Ali no verso 7. E aquela mulher não entendeu nada. Aquela mulher, a primeira coisa que ela vai dizer: mas espera aí, tu sendo judeu e eu samaritana, por que tu pede água para mim? Pela história, né, você não pode conversar comigo, né? Há uma separação, né, entre esses dois povos. Mas Jesus fala mais uma vez: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Em outras palavras, não sabe quem é que está aqui não. Aleluia. E aí ele responde, aleluia, para ela, com as minhas palavras: você não quer me dar água de beber, mas a água que eu te dou, aleluia, a água que eu vou te dar, você jamais sentirá sede. Aleluia. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher? Está cansada dessa vida que você leva? Está cansada do isolamento que você está? Às vezes você está isolada, sozinha, sem ninguém. Às vezes pensando tantas coisas na tua mente. Aleluia. Eu vou mudar essa situação hoje. Aleluia. Você não vai precisar mais vir escondida buscar água. Aleluia. Você não vai precisar mais carregar esse cântaro no sol. Aleluia. Você não vai mais precisar fazer esse sacrifício que você está fazendo. Porque o que eu tenho para você vai gerar vida. Aleluia.
vai te dar alegria, vai te trazer paz, aleluias. Então naquele momento, Jesus liberou essa palavra para aquela mulher, e o interessante é que a mulher tomou posse. Entenda algo, a palavra ela tem poder, mas nós temos que tomar posse, nós temos que tomar posse, aleluias, da palavra do Senhor, aleluias, porque quando Jesus disse para ela no verso 10, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que diz, dai de beber, tu lhe diria a ele, e ele daria água viva, aleluias. Então naquele momento ela não entendeu, mas quando ela entendeu, aleluia, Jesus vai dizer, aleluia, no verso 14, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, aleluias. Jesus estava dizendo para ela, a sua vida mudou a partir desse momento, aleluia, a sua vida não será mais a mesma, aleluia, você teve um encontro comigo, aleluia, você estava cansada da tua vida que você estava levando, mas a partir desse clamor, que a tua alma clamava a mim, foi necessário eu passar por aqui, para que a tua vida mudasse. Jesus está dizendo para mim e para você, aleluia, nesta noite é necessário, aleluia, foi necessário que Ele passasse aqui, aleluia, para que você entendesse, aleluia, que a água que Ele te deu nesta noite, vai jorrar água viva, aleluia, aquilo que estava morto, vai ressuscitar como Ele fez com Lázaro, aleluia, aquilo que não tinha vida, vai ter vida novamente, aleluia. Então aquela mulher, ela estava cansada, de todos os dias, ir no sol quente, ao meio-dia, buscar aquela água, ela estava cansada, de carregar aquele cântaro, que era como se fosse um fardo, mas Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, o meu fardo é suave e leve. Então vai dizer que ela deixou aquele cântaro, aquele fardo dela, e pegou o fardo suave de Jesus. Qual que era o fardo suave de Jesus? A palavra. E foi profetizar pelaquela cidade. E olha como que Deus ele usa quem Ele quer. Deus não escolhe quem é grandão, quem é bonitão, quem é isso, quem é aquilo. Deus escolhe quem Ele quer. Não importa quem for, até mesmo a mulher, aleluia, que aos olhos do homem era uma mulher prostituta, mas Ele escolheu aquela mulher para levar a palavra. E vai dizer que a palavra foi tão forte, que ela profetizou naquele lugar, e quando ela voltou com muitas pessoas. Olha o poder da palavra, e Deus deu autoridade para mim e para você, aleluia, você tem autoridade, você pode profetizar, aleluia, não acha que somente pastor, somente quem é obreiro, aleluia, Deus deu autoridade, só basta eu e você estar na posição do Senhor, só basta eu e você buscar ao Senhor de todo o coração, amém? Que vocês venham aguardar essa palavra no seu coração, aleluia, o poder do clamor, aleluia. Não importa que o teu clamor vai ser gritando, porque às vezes nós falamos assim, dá glória, grita, profetiza, mas às vezes você não está abrindo a tua boca, mas você está conforme Ana, por dentro, glorificando a Deus, e Deus ele sabe, como eu disse, o homem não vai ouvir, mas Deus ele ouve. O importante, como eu disse no início, é propósito. Se o seu clamor, a tua oração tem propósito, se prepara que a tua vitória já está na tua mão, amém? Que vocês fiquem com essa palavra, eu agradeço a oportunidade, e as palmas bem alegres para Jesus. Eu sinto a glória dele aqui nesse lugar. Oh, Ele está visitando lares, Ele está restaurando lares nessa noite. 2024 disseram que era o ano que onde ia ver a destruição da tua casa, mas o Senhor está soprando vida nessa hora, está soprando cura nessa hora, libertação nessa hora. Toda obra de feitiçaria cai por terra em nome de Jesus. Porque você se dispôs a vir buscar o nome dEle, você se dispôs a vir buscar a face dEle, e Ele já está aqui. Quantos podem dizer, eis-me aqui? Quantos podem dizer? Oh, quantos podem dizer nessa noite, eis-me aqui, é Ele? Um dia eu quis fugir desse chamado, quis fugir, eu senti medo. Mas quando eu percebi que eu não poderia ir para lugar nenhum se não fosse para debaixo da ordenança dEle,
Eu tenho vivido o sobrenatural na minha vida, na minha casa. Eu tenho vivido a mão do Senhor provendo cada detalhe na minha história. E eu creio que na tua vida não será diferente. Apenas diga de todo o teu coração: Senhor, eis-me aqui para o teu chamado. Não estou entendendo, mas eu levanto as minhas mãos e digo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir o teu chamado. É isso que Ele quer de mim e de você nessa noite. Deus abençoe.